Por favor, abra a sua Bíblia ou o seu dispositivo, conforme for. Você já sabe, Filipenses 4, essa é a segunda parte da mensagem que foi pregada na semana passada. Ainda que não tenha o mesmo nome, mas os mais observadores perceberam que os nossos temas são exatamente os mesmos da semana passada, a mente de Cristo e a mente cristã. E o texto também permanece o mesmo, os versos 8 e 9 do capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses, embora nós vamos considerar todo o capítulo. Vamos relembrar o que falamos na semana passada e olhar um pouco mais adiante também. Filipenses 4, versos 8 e 9. Guardo a tua palavra no meu coração, tirado do salmo que foi lido ainda há pouco. Salmo 119. Esse é o tema da mensagem. Guardo a tua palavra no meu coração. Então, Filipenses 4, você acabou de cantar isso, e agora vamos ler a palavra de Deus. Filipenses 4, versos 8 e 9. Diz assim: Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Essa é a palavra de Deus. Lembrando um pouco do que vimos no domingo passado, você viu que Paulo começa a parte do texto que nós consideramos, falando sobre duas irmãs que estavam em atrito dentro da igreja dos Filipenses. Você deve se lembrar que eu perguntei a você como você gostaria de ser lembrado daqui a alguns séculos. Se alguém lesse o seu nome, você já morreu, qual seria o legado? O que é que iam lembrar de você? Lembram disso? Porque nós temos aqui a irmã Evódia, a irmã Sintique, e a primeira coisa que a gente lembra dela é que elas estavam de briguinha na igreja. E como é ruim briguinha na igreja, irmãos. Como isso testifica contra tudo que nós falamos. Como isso testifica contra nossa proximidade de Deus. Acho que você vai querer ser lembrado como elas são citadas um pouco mais adiante no texto. Cooperadoras de Paulo, cooperadoras na pregação do Evangelho, cujos nomes se encontram no livro da vida. Não, você não vai passar por essa vida só sendo lembrado desse jeito. Infelizmente, não é assim. Nós seremos lembrados, como Evódia e Sintique, pelas outras situações, as negativas, mas que elas não sejam a marca deixada. E, mais importante, que elas não existam agora. Que agora você resolva essas coisas para que o bom testemunho de Cristo permaneça intocável na igreja. Irmãos, evangelizar é preservar a imagem de Cristo na igreja local. É proclamar a imagem do Senhor Jesus. Você e eu somos responsáveis pela forma como o mundo vê Cristo. Querendo ou não. Se você está na igreja já há alguns anos, você sabe que eu várias vezes já ensinei aqui, nós não pregamos, não vivemos a vida de um tipo porque temos que dar satisfações ao mundo. Não é disso que eu estou falando, não. Nós não deixamos de fazer certas coisas e fazemos outras porque senão vai pegar mal para as pessoas lá fora, não. O que eu estou dizendo aqui é o que a Bíblia diz. As pessoas vão olhar para você e vão ver alguma imagem de Cristo. Nós não adoramos imagens. A imagem que os outros terão de Cristo Jesus é aquela que eles verão, viva ou morta, inteira ou adulterada, em mim e em você. Portanto, que resolvamos essas coisas agora. E para isso a igreja está aí. O amigo, o companheiro de julgo de Paulo foi convocado, certamente com toda a igreja, para ajudar aquelas irmãs. Aproxime-se do seu irmãozinho, da sua irmãzinha, que está lá não querendo que você chegue perto dele, porque ninguém que está em pecado gosta que se chegue alguém perto para chamar atenção. Você vai esperar que seu irmão, que sua irmã fique simpático, estão em atritos. Talvez aquela pessoa esteja por um caminho pecaminoso. Você vai esperar que ela fique assim,
receptiva, não. João capítulo 3 diz, o Senhor Jesus diz, falando a Nicodemos, quando as pessoas estão em trevas, elas querem mais trevas ainda. Quando as obras delas não são apoiadas, não são aprovadas por Deus, elas querem as trevas. De vez em quando, nós queremos um pouquinho de escuridão, irmão. Sim, nós, os crentes, nós que confessamos Jesus, nós regenerados, nós que vamos morar no céu. Não estou falando de crente bode, não estou falando daquele bode no meio das ovelhas que Jesus mencionou, não. Estou falando você, crente, de vez em quando, você vai ser tentado a procurar um pouquinho de escuridão, para que o seu irmão não ache você, para que o Evangelho não ache você, para que o Espírito não ache você. Mas como você já ouviu aqui essa manhã, Deus ilumina. O Espírito é luz. E por causa do muito amor com que nos ama, Ele vai lá naquele cantinho que eu e você estamos nos enfiando, como baratas. É o segundo bicho hoje, né? Continua séria, né? A Juliana deve estar anotando ali. Mas como barata, já viu como é barata? Você acende a luz, elas procuram um canto escuro. De vez em quando nós estamos agindo assim. E a igreja do Senhor Jesus é a grande bênção que Ele colocou na nossa vida para vir nos ajudar e sair dali, daquela situação. A seguir, Paulo falou que, eu vou dar focos específicos no texto que já vimos, sobre ansiedade. Você deve se lembrar que eu exortei você a não aceitar rótulo que se coloca em você. Não saia repetindo por aí, eu sou ansioso, eu sou ansiosa. Repita aquilo que é verdade, que você sabe, sem precisar de diagnóstico nenhum, exceto da palavra de Deus. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. É isso que nós temos que repetir. É a primeira pergunta e é a primeira resposta do Catecismo de Heidelberg. Qual é a nossa única consolação na vida e na morte? A nossa única consolação na vida e na morte é que pertencemos a Jesus. E quando a ansiedade bater, porque ela vai bater em algum momento, aquela pessoa mais fria, aquela pessoa mais autocontrolada vai ficar ansiosa. O que Paulo diz para fazer? Em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, pela súplica, com ações de graças. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olhando para a parte final do texto, antes de voltar ao verso 8 e 9, vamos olhar para Paulo. Paulo agora se apresentando. Ele tinha dito, no versículo 9, o que também vocês aprenderam, receberam, ouviram, viram em mim. Você sabe o que é isso? Isso é uma pessoa que se coloca debaixo da luz e que fala assim, pode olhar para mim. Não é o crente que está se escondendo, não é o crente que fica calado, com medo, e aqui eu vou abordar uma questão que às vezes não é a que passa pela nossa mente. É com medo de não fazer jus ao testemunho de Cristo. Você já passou por isso? Quem sou eu para falar para essa pessoa no meu trabalho? Quem sou eu para falar com aquela menina na minha escola, para testemunhar para ela? Eu sou muito imperfeito, eu tenho pecados. Eu sei que eu não faço as coisas que eu deveria fazer. Eu não sou um bom testemunho de Cristo vivo. Meu irmão, o diabo vai tentar você de toda sorte, inclusive com isso. E aí ele anula você. Você fica lá dizendo, vamos esperar que chegue alguém melhor do que eu. Não vai chegar. O que vai chegar é um crente que passou pela mesma situação, botou o joelho e o rosto na terra, clamou misericórdia a Deus e disse, Senhor, usa-me. Usa-me. Tem uma ilustração, eu vou contar agora, e os irmãos que querem o episcopado, o presbiterato, vão ouvir e vão esquecer, porque ela não presta. Mas é boa. Como é que é, né? Não presta, mas é boa. Tá? É dito que Jesus chegou no céu, e depois que ele chegou, logo os anjos o cercaram, logo após a ascensão. Né? Chegaram lá, e Senhor, e aí, como é que foi lá? Eu cumpri toda a obra que eu tinha que cumprir. Mas e aí? E agora, como é que vai ser? Não, eu treinei 12 homens,
Um deles, o da perdição, se perdeu, outro já foi colocado no lugar, e eles vão lá e vão continuar a obra na igreja. E os anjos assim ainda ficaram e perguntaram um pouco mais, vê que a ilustração não presta, né? Começa assim. E os anjos foram um pouco mais dizendo, mas Senhor, e se eles falharem? E se eles não cumprirem a missão que o Senhor deu para ele? E o Jesus, dessa ilustração, não da Bíblia, teria dito, eu não tenho outra coisa para fazer. Eu não tenho mais ninguém. Se eles falharem, a missão não se completa. Viu que ela é ruim? Mas é boa. Por que é boa? Porque eu e você recebemos a missão e Deus não vai mandar anjo nenhum aqui para pregar o Evangelho, para testemunhar de Cristo. Cristo não vai voltar para novamente trazer o Evangelho, como lá no início de Marcos é dito, não é? Jesus começou a anunciar o Evangelho dizendo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Não, quando ele voltar agora, ele volta como o rei juiz que vem julgar. Nós somos quem Jesus deixou aqui para testemunhar do Evangelho. Você é. Paulo se coloca na luz. Agora, você ouviu logo no início da mensagem, por tudo que você tem ouvido aqui desde o início do culto, é Ele quem faz a obra. Não, Ele não vai deixar a peteca cair, nunca. Não vai. É Ele que vai continuar a boa obra que começou até o dia final. O Jesus da Bíblia nunca daria aquela resposta, mas o Jesus da Bíblia disse que nós somos as testemunhas dele. Paulo se coloca debaixo da luz e diz, pode olhar para mim. O que vocês aprenderam de mim, o que vocês viram em mim, o que vocês ouviram de mim, ponham em prática isso. Você já se viu assim? Já se pensou assim, irmão? Porque a tua igreja, meu querido irmão, está precisando de você assim. Não está precisando de você perfeito. Deus não pediu perfeição de nenhum de nós, mas exigiu, mas demanda que nós nos apresentemos para o trabalho. Que nós nos coloquemos sob a luz, como Paulo vai fazer agora no texto que nós vamos ler. E que é uma aplicação dos versos 8 e 9. Irmãos, estão acompanhando? É você. É você. Você que acha aí que não é perfeito, você não é mesmo. Você que acha que não faz tudo o que deveria fazer. Não, você não faz mesmo, não. Mas é nos vasos de barro, como eu e você, que o Espírito Santo insiste em depositar o tesouro do Evangelho. De modo que quando você testemunha e alguém é convertido, de modo que quando você aconselha e um crente é edificado, o poder não é seu, o poder é de Deus. E por isso a gente sabe que aquela obra vai permanecer. Eu não quero nenhum convertido meu aqui. Você não quer nenhum convertido seu aqui. Você quer aqueles que são convertidos de Jesus, pelo poder, pela obra do Espírito Santo. Paulo se apresenta então debaixo da luz. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora eu estou lendo o verso 10, porque agora uma vez mais renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. O que Paulo estava falando aqui? Paulo estava em Roma, estava preso, ele escreve essa carta da prisão. Ele está se dirigindo aos crentes da Macedônia, os filipenses e os tessalonicenses, aqui especificamente a igreja de Filipos. E a igreja, ela juntava recursos para que Paulo continuasse em Roma, pagando o aluguel da casa. Você vai se lembrar que Paulo era um cidadão romano, havia apelado para o imperador, havia apelado para César, e foi-lhe permitido ficar numa casa dele, se ele pudesse pagar. Se ele não pudesse pagar, ele ia para o Chilindró. Palavra antiga essa, né? Entreguei a idade. Pois é, já era. E aí o que Paulo faz? Paulo está agradecendo aqui. Ele pode ficar naquela casa com os soldados ali tomando conta dele, a quem ele pregava, porque esses crentes estavam provendo as necessidades dele, para ele pagar o aluguel da casa, para ele ter comida para ele comer, para ele ter roupa para vestir durante os mais ou menos 2 anos que ele ficou esperando ser julgado pelo imperador.
fiquei muito alegre no Senhor. Quando você coopera para a obra de Deus, você traz alegria àqueles que estão trabalhando para a obra de Deus. É isso que Paulo está falando. Vocês viram isso em mim, aprenderam isso de mim, escutaram isso de mim, pratiquem isso. É o que Paulo está falando para eles. Paulo havia acabado de falar isso para eles e está dizendo. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, ou seja, não era a primeira vez que os filipenses estavam fazendo isso, só que lhes faltava oportunidade. Talvez a oportunidade seja a vinda de alguém que pudesse trazer os recursos. Não tinha Pix, não era para fazer isso. Alguém tinha que pegar e tinha que levar, e não era uma viagem curta. Dependia de um monte de coisa. Dependia, às vezes, de navio, dependia, às vezes, de uma caravana, porque ninguém era louco de sair sozinho. Sozinho você acabava se perdendo, sozinho você acabava sendo roubado. Então, dependia de vários fatores. Do clima estar favorável, de não ser um inverno, por exemplo. Faltava a oportunidade. Verso 11, digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda, qualquer situação. Eu não estou dizendo isso porque eu estava aqui lamentando. Agora eu estou nessa situação, ninguém se lembra de mim. Não, Paulo não está dizendo isso. Ele vai ensinar para o povo que ele aprendeu a estar contente. Na verdade, a aplicação dos versos 8 e 9, aquilo que ocupa o pensamento, aquilo que se transforma em história, na nossa história, Paulo está dizendo que ele aprendeu a não ficar ansioso. Ele aprendeu a confiar no Senhor. E, meus irmãos, crentes que estão no campo missionário, crentes que estão trabalhando na igreja, aqueles crentes que se dão a vida na igreja, crentes que estão exercendo a sua fé cristã dentro de casa. E às vezes é mais difícil você fazer isso, que aqui na igreja você levanta as mãos, aqui na igreja a gente não está vendo você. Talvez você esteja aí levantando as mãos, olhos fechados, sua esposa está olhando para você, de soslaio assim, quem dera você fosse assim lá em casa, né, querido? Pode ser para você, minha irmã. Para você, filho, filha, pai, mãe. Crentes que estão vivendo a fé cristã dentro de casa. Às vezes com pais não crentes, às vezes com irmãos não crentes, às vezes com filhos não crentes. Paulo aprendeu. Sei, verso 12, sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância, como passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Amém? Você vê que crime que é quando você separa o verso 13 do resto? Lembra da antiga, famosa caixinha de promessa? Esse versículo estava lá. Os outros não. Espera aí, passar fome, eu também aprendi a passar fome. Aprendi a estar sozinho. Aprendi a estar em necessidade. Não vamos colocar isso. Não. Gente, ninguém vai comprar essa caixinha de promessa com um texto dele. Vamos colocar o 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí sim. O que Paulo está dizendo, você viu, ficou bem claro. Eu posso ter abundância, posso ter necessidade. Eu posso ter o que comer, eu posso passar fome. Eu posso estar cercado de amigos, eu posso estar sozinho. Em tudo, em qualquer situação, eu aprendi a viver contente. A doutrina do contentamento não é uma doutrina que os cristãos gostem muito. Contentamento não é resignação. Me lembro que falei isso semana passada, estou repetindo. Contentamento não é resignação. Não é simplesmente aceitar as coisas. Paulo era grato por tudo que ele tinha. Às vezes nós ficamos tão ansiosos que as situações mudem na nossa vida. Às vezes aquilo que você queria que acontecesse na sua vida ainda não aconteceu. Às vezes não veio aquela segurança financeira que você gostaria. Às vezes a cura da enfermidade ainda não ocorreu. E nós ficamos ansiosos demais. A tal ponto que esquecemos de louvar a Deus pelas coisas que Ele já nos deu. E as coisas que nós já temos passam a não ter mais brilho, passam a não chamar mais atenção, passam a não ser motivo de louvor.
Uma igreja saudável que prega a palavra de Deus. Uma igreja que quando você diz, orem por mim, eles oram por você. Mais do que isso, alguns ligam para você, mandam mensagem específica para você. Deus sustentando você ao longo dos anos, aquelas bênçãos que o velho hino do cantor cristão insiste em que nós contemos. Conta as bênçãos. Hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Mas se você está muito ansioso, muito ansiosa, muito ligado a uma situação que você acha, isso aqui é o foco da minha vida agora, vai ser isso que você vai viver. E todas as coisas boas ao seu redor, um momento de cântico como esse que nós tivemos em todas as canções que cantamos até agora, a palavra de Deus sendo lida e aplicada para você, lá que você chega no culto, no momento de confissão de pecados, a certeza do perdão. Tudo isso perde o brilho, tudo isso vai ficando de lado. A gente esquece o que tem. Paulo aprendeu a estar contente, e contentamento é isso. Você começa a lembrar daquilo que Deus já tem feito na sua vida. Eu não mencionei a salvação. Sabe por quê? Porque geralmente é o que a gente mais demora a lembrar. Não, a gente é rápido em mencionar, mas lembrar realmente da salvação, meditar no que Cristo fez por nós. Para pensar nisso. Não, eu já aceitei Cristo lá atrás, já fui batizado. Você fica pensando nesse negócio agora? Isso aí eu não crente. É por isso que antigamente, na igreja onde o Senhor Jesus me salvou, por exemplo, de manhã você tinha uma mensagem que ensinava os crentes o que eles tinham que falar, fazer, vestir e que tipo de cabelo deveriam cortar. E à noite, aí era evangelística. Aí era para os não crentes. E aí se pregava o evangelho. E o crente ficava lá apenas assistindo, torcendo para alguém levantar a mão. Não, o crente precisa do evangelho, nós precisamos meditar no evangelho, nós precisamos lembrar que boas novas, que é o significado da palavra evangelho, significa que Deus, que não tem nenhuma obrigação de salvar pecadores, resolveu, por amar pecadores, salvar pecadores. E fez isso à custa da própria dor no ser divino, através da morte do Filho, que encarnou, que tomou sobre si natureza humana, alma e corpo, e se deixou pregar numa cruz, para que a nossa dívida, aquela que nem eu, nem você, nem ninguém pode pagar diante de Deus, e nunca vai poder, fosse paga, a dívida fosse zerada. E você possa viver, não uns poucos meses, não uma aposentadoria prolongada na eternidade, mas a eternidade com Deus. Mais do que isso, não é apenas viver sem morrer, é viver expressando a glória de Deus de forma cada vez mais abundante, mais intensa. Eu e você não temos como ter percepção do que isso significa em sua totalidade, em sua plenitude. Estar contente é louvar a Deus pela salvação, por todas as outras coisas que estão diante de nós. Meu irmão, procura. Se você diz, pastor, eu não tenho, eu sou crente, pastor, mas eu não tenho nada para louvar a Deus. Se você tiver coragem de dizer isso, eu vou dizer na mesma hora para você, como não? Você tem aqui mais de um pastor que vão te dar atenção por causa disso. Mais do que os pastores, irmãos estarão dispostos a ajoelhar com você, a acompanhar você em oração. Como é que você não tem? Você tem, talvez outras coisas estejam cobrindo os seus olhos. De vez em quando nós temos ainda que orar para que Deus faça cair as escamas dos olhos uns dos outros. Porque, como disse, tem vezes que a gente procura algum tipo de escuridão, de sombra, enquanto foge da própria graça de Deus. No entanto, diz o apóstolo, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições, associando-se, envolvendo-se, comprometendo-se é uma palavra melhor aqui. Você sabe a diferença entre envolver-se e comprometer-se, não é?
entre estar envolvido numa situação e estar comprometido na situação. O melhor exemplo que eu tenho isso é daquele delicioso ovos com bacon. Ovo com tocinho, se você quiser. A galinha está envolvida no processo. O porco está comprometido. A igreja de Filipos estava comprometida. Eu não chamei a igreja de porca, viu? Vai ser a única coisa que alguns vão lembrar, vai ser isso, sabe? Você fala um monte de coisa, não. A igreja de Filipos estava comprometida com Paulo ali. Vocês se associaram comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, ou seja, quando ele terminou de pregar na região de Tessalônica, na região de Filipos, e foi embora, ele diz, nenhuma igreja, estou lendo o verso 15, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Ou seja, por um tempo, Paulo teve a igreja de Filipos fazendo aquilo que ela viu na vida de Paulo. Paulo se dava na pregação do Evangelho. O testemunho dele lá em Filipos, você lembra qual foi? Ele foi preso, ele foi torturado. Ele foi condenado sem julgamento. Ele continuou pregando, ele saiu de lá e a igreja tinha o exemplo de Cristo vivo na vida de Paulo. Paulo não estava fazendo aquilo para dizer, olhem como eu sofro. Paulo estava dizendo aquilo porque, como ele disse aos presbíteros da igreja de Éfeso, lá na praia de Mileto, em nada tenho a minha vida por preciosa, conquanto que cumpra o ministério que me foi proposto, ou seja, que foi colocado diante de mim. Eles viram isso. E eles disseram, temos que fazer a mesma coisa. Como? O Senhor não nos chamou para o apostolado, não nos chamou para sairmos da nossa cidade. Vamos nos envolver com Paulo nas aflições do Evangelho. Vamos juntar recursos e vamos enviar para ele onde ele estiver. E foi isso que eles fizeram. Porque quando eu estava em Tessalônica, ou seja, saiu de Filipos e ainda estava na Macedônia, quer dizer, nem saiu da Macedônia e já estavam presentes. Por mais de uma vez vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Eu comecei o ministério e tinha muita dificuldade em receber agradecimento após pregar uma mensagem. Obrigado, pastor, eu não sabia o que fazer, né? Bem mais novo, né? Você sabe que a gente é novo, a gente fica com cara de bobão lá, né? Assim, amém. Saia com um negócio desse. Depois eu aprendi que não, você recebe. Você recebe essas coisas. Desde que você não seja como aquele sujeito, eu vi isso quando eu era ainda seminarista, né? A pessoa foi... Uma senhora foi, pastor, que mensagem que o senhor pregou hoje, muito obrigado. Ele disse, querida, você tinha que ter visto a da semana passada. Aquela é que, sabe? Não estamos falando disso. Mas o que Paulo está falando aqui? Quando você recebe alguma coisa de alguém, por causa de Cristo, quando um crente vem, por exemplo, e agradece uma mensagem, porque a mensagem foi bíblica, porque a mensagem foi uma exposição da palavra, o que você está vendo naquela pessoa é que ela está crescendo. Veja o que Paulo diz. Não que eu esteja, verso 17, não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. O que Paulo está vendo é o crescimento daquelas pessoas, daquela igreja. Você entendeu? Quando você prega uma mensagem que expõe a Bíblia, alguém vem e agradece por aquilo. Não foi uma mensagem que falou que você ia ficar rico. Não foi uma mensagem que falou que todos os seus relacionamentos seriam maravilhosos. Não foi uma mensagem que falou que você seria curado de qualquer enfermidade que você tivesse. Foi uma mensagem que expôs a palavra de Deus, que muitas vezes confrontou o seu coração. E você vem e fala com o pregador, eu aprendi a dizer obrigado. E depois sim, Deus seja louvado. Porque sem ele a gente não faz nada. E como é bom quando você aqui prega a palavra, que a maioria não quer ouvir. E vem alguém e diz, pastor, era isso que eu estava precisando ouvir. A gente diz, obrigado, irmão, graças a Deus. Eu aprendi a falar também obrigado pelo encorajamento. E eu não falo isso jogando palavras fora, não. É assim, continua pregando. Não é, pastor? Quando você está pregando mensagem que às vezes é difícil pregar, e a pessoa vem, era isso.
É como se a pessoa estivesse dizendo, continue pregando, pastor. Não para, não muda essa mensagem, não. Não se cale, porque tem muitas vozes dizendo, cale-se, não fale, não fale. Paulo estava grato porque ele via que aquela igreja estava crescendo. Relacionamento com ele. Recebi tudo, verso 18, e tenho até de sobra. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Ou seja, tudo é feito na presença de Deus, por causa de Deus e, finalmente, para o próprio Deus. Paulo usa esse vocabulário do Antigo Testamento, porque é um vocabulário rico, não é? É um vocabulário do culto do Antigo Testamento, do sacrifício, que era preparado com muito esmero, com muito zelo. Então, colocado, queimado, e o cheiro subia para Deus, em clara demonstração de que aquilo não é para nós, é para Deus. Então, o que aquela igreja fazia, o que você faz quando você abençoa outros irmãos financeiramente, quando você abençoa com o seu cuidado, com as suas orações, com o seu aconselhamento bíblico, quando você faz essas coisas, é como se você estivesse oferecendo a Deus em primeiro lugar. Você não está nem pensando nisso. Não é que a gente tem que ficar pensando, estou fazendo isso, mas é para Deus. Eu estou fazendo isso, mas é para Deus. Não nos percamos em tolices. Você nem vai pensar nisso. Em alguns momentos, como talvez esse agora, é que você pode se lembrar de coisas que você fez e, aquilo foi feito por causa dele, com o poder dele e, finalmente, para ele. E aí todos glorificam o nome de Deus. Por isso Paulo termina, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Ao nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Isso era Paulo vivendo os versos 8 e 9. E os versos 8 e 9, começando pelo final do verso 8, o que ele diz? Seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Isso é a coisa que nós temos que ter em mente. Seja lá o que for que Paulo está se referindo aqui, e você já sabe, o ponto aqui é, isso é o que tem que ocupar a mente de vocês. Você já sentiu cheiro de chuva? Não tem, chuva não tem cheiro. São deuteronicetos. O que é isso? Vai procurar. Pergunta aos biólogos da igreja. Mas só que não ia ter graça nenhuma falar isso, né? A gente fala cheiro de terra molhada, cheiro de chuva. O que isso traz a você? Só eu ter falado isso com você aqui, o que isso traz à sua mente? Na minha mente traz logo bolo de fubá e café. Coisa boa. A chuva caindo numa região rural. Já passou por isso? Aí vem lá um parente muito dedicado, geralmente é uma parenta que faz, bolo de fubá, café, fresquinho. Eu já passei por isso com um café que acabou de ser moído, olha só. A mente é uma coisa extremamente poderosa, irmãos. Muito poderosa. Estávamos num retiro, quando eu tinha lá 16 ou 17 anos, eu não batia bem da cabeça, como quase todo mundo nessa idade, e resolvi que ia fazer um retiro. A igreja não ia fazer um retiro, então eu ia fazer um retiro. Ia liderar um retiro, e fiz. Né? E é daquele tipo, cadê o Mateus? É daquele tipo de experiência que a gente passa, que se você queria ser pastor, como eu queria, você passa por aquilo e ainda quer ser, é porque realmente é vocação. Entendeu? Gente, a Rosane sabe, ela era minha namorada na época e a gente fez junto, ela estava junto comigo. Né? Mas o ponto é que houve uma menina lá, uma das moças, que ela passou mal um dia e não havia o remédio dela. Não havia o remédio dela. E ela está passando muito mal, a gente estava enfurnado lá dentro da roça, sem meios de sair de lá. Porque o garoto de 16, 17 anos não pensou nisso. Entendeu? Se acontecer um problema aqui, tiver que sair correndo daqui, eu vou ter que sair chamando alguém e tal. Aí, outra pessoa, uma das moças da igreja, foi lá e trouxe o remédio. Não, eu tenho o seu remédio aqui. E deu o remédio para ela. Ela tomou e logo melhorou. Olha só. Só que não era o remédio. Chama-se efeito placebo. E acredite, não despreze o efeito placebo. É tolice fazer isso. Os médicos usam isso.
porque a mente tem um poder. Não vai. Se teu braço estiver quebrado, não adianta você pensar que não vai. Não é isso que eu estou falando, não, tá? Estuda o assunto, tá? Estuda o assunto. A menina ficou boa. Pronto, estava boa. Aí chegou para mim a pessoa que eu não tinha, eu dei para ela isso assim, um remédio bobo desses assim, sabe? Que não era um remédio para o problema dela. Então, daqui a pouco ela estava boa lá. Que bom, você está boa, né? Legal. Poxa, passou. Que bom que alguém tinha, né? Eu não falei que tinha o seu remédio, né? Bom, tinha, né? A mente é extremamente poderosa, irmãos. A mente é extremamente poderosa. Agora, tem uma coisa. Antes que ressonância magnética fosse inventada, ou outros exames de imagem, ninguém ia associar a mente com o cérebro. Ninguém pensava nisso. Todo mundo pensava no coração. A razão é óbvia. Porque você não sente seu cérebro. Nem quando você está com dor de cabeça, você diz, estou com dor no cérebro. Estou com dor de cabeça. Já alguém chegou para você, doutor, e falou, estou com dor no cérebro? Primeiro que você vai dizer, está se diagnosticando como? Mas o coração você sente, né? Quando eu chegava na igreja, depois de ter passado 1 ou 2 domingos fora, porque talvez estivesse pregando e tal, e via a Rosane lá, nossa, o coração disparava. Isso era várias vezes. O coração você sente. Por isso as pessoas associam as reações que temos com o coração. E no passado, associava-se a mente com o coração. A separação aqui que Paulo faz no versículo 7, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês, ele está fazendo um uso duplicado da mesma coisa. Porque, na verdade, a mente é um dos componentes do coração nas Escrituras, junto com as afeições e junto com a volição. O que é volição? Vontade. A mente tem esses componentes todos. Quando nós falamos em mente, no dizer da Bíblia, nós estamos dando ênfase àquela parte da essência do que o ser humano é, e que a Bíblia chama de coração, aquela parte que tem a ver justamente com o pensamento e com tudo que você recebe. Tudo que vai se transformar em palavra, tudo que vai se transformar em ação, tudo que vai se transformar em desejo, entra pela sua mente. É por isso que Provérbios 23 diz, aquilo que ele pensa, ele é. E você é aquilo que você pensa. Só que não é tão simples assim. Nós sofremos muitas influências. O tempo todo estamos expostos à influência. Elas são apresentadas aos nossos ouvidos, elas são apresentadas aos nossos olhos, elas são apresentadas a todos os nossos sensores. E você reage a essas influências. É aí que está o ponto. O que é que influencia mais você? Se você está influenciado por um relacionamento ou pelo desejo de um relacionamento, é isso que você vai ser. Lembra da perguntinha lá do verso 2? O que é que você quer que seja dito a seu respeito lá no futuro? Se o pastor, o que está no pensamento dele é uma igreja cheia de gente, e cada vez mais cheia e muito rica, ele vai transformar o ministério dele nisso. Ele vai comprometer a pregação da palavra dele. A palavra dele não será mais a palavra de Deus, será dele mesmo só. Porque tem que falar coisas que encham, que tragam pessoas e que façam com que elas depositem o dinheiro. Muita gente tem entrado por esse caminho, muita gente boa. Chega num momento que você se convence. Gente, mas eu estou fazendo uma obra muito grande e olha só, quando a gente não tinha dinheiro, eu não conseguia fazer muita coisa com a igreja. Agora eu estou fazendo, notou como eu estou fazendo, como eu não conseguia, como agora eu consigo? Dou graças a Deus porque nós não somos uma igreja rica. Mas se Deus quiser nos abençoar com riqueza, receberemos com ações de graças. Mas dou graças a Deus ainda mais, porque a gente pode olhar para trás, e mesmo sem ser ricos, Deus nos proporcionou fazer a obra de evangelização, fazer a obra de missões, fazer a obra de crescimento dos membros da igreja. É Ele que faz isso. Por quê? Porque a mensagem não foi trocada por nenhum dos líderes dessa igreja.
E não adiantava o pastor ter uma cabeça boa e os líderes estarem querendo outra direção. Graças a Deus, não é essa a situação aqui. Por isso que Paulo, conhecedor do conceito bíblico de coração, lá no Antigo Testamento, de Provérbios, por exemplo, lá de Provérbios 4, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O Senhor Jesus repete esse texto no Novo Testamento. E, meu irmão, você está sob influências o tempo todo, o tempo todo. A questão aqui é como que isso sai de você. A influência ela vai passar, de tudo quanto é jeito. O que vai sair? Vai passar pela sua mente e vai haver ali um filtro, ou não vai haver filtro nenhum. Paulo nos dá um filtro com 6 elementos, você já ouviu isso semana passada. Ele diz, finalmente, ou seja, caminhando para o final, ou como um resumo, que ainda não é o final, você vai ver que ele depois deu um exemplo dele mesmo vivendo isso. Tudo que é verdadeiro e tudo que é respeitável, tudo que é real. Respeitável, nobre, é a qualidade de alguma coisa que está ali, na sua frente. É verdadeiro, é nobre, tem a ver com realidade. Tudo que é puro, tudo que é amável, tem a ver com caráter, tem a ver com quem você é moralmente. Tudo que é puro, tudo o que é, amável. Tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, isso tem a ver com aquilo que os outros veem em você. Sim, os outros vão ver alguma coisa em você. Lembra, não adianta você se esconder, nem dentro da realidade do fato de que nós somos pecadores e não somos perfeitos. Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. A junção dessas duas palavras no final, depois desse filtro de 6 pedras, se você quiser, já que a gente está acostumado com filtro em ideia de pedra, a junção dessas duas palavras faz com que a gente se volte para Deus. Você poderia começar da última. Há louvor nisso? A ideia é a seguinte, Deus será louvado nisso. Deus será louvado nisso que está ocupando a minha mente, ou nisso que está vindo para a minha mente e que vai passar por esses filtros aqui. E isso nos leva, quando a gente pensa em virtude, ou seja, na excelência, junto com o louvor a Deus, a pensar alguma coisa que Pedro, na sua primeira carta, fala a respeito disso. Não é de acordo com a sua cabeça, não é de acordo com as circunstâncias e não é de acordo com a cultura à nossa volta. Vamos colocar junto? Não é aquilo que é verdadeiro porque você acha que é. O sofrimento tem essa capacidade de dizer, olha, a realidade agora é que você está sofrendo. A sua vida se define a isso. Mas o amor também tem isso. Apaixonada por aquele rapaz, estou apaixonado por aquela menina. A realidade é essa. Não, essa é a realidade na sua cabeça que pode te levar para o desastre. Talvez até numa coisa que poderia se tornar boa. Não é a realidade de acordo com as circunstâncias. Eu estou num trabalho muito difícil, eu não tenho como sair daquele trabalho agora. E todo trabalho é difícil em algum momento. E aquelas circunstâncias passam a definir quem você é. Não é o que a sociedade ou o que a cultura à nossa volta diz que é verdadeiro, ou que é respeitável, ou que é puro. Não é o que as circunstâncias dizem que é amável, boa fama, muito menos o que diz a nossa cultura sobre o que é justo. Ou o que diz a religião sobre o que é justo. Foi falado aqui pelo nosso irmão Rodrigo, ele fez a confissão de fé, e o artigo 17 fala sobre o justo e o ímpio. Um tema que é difícil de tratar, não porque ele não seja claro e óbvio para os crentes, mas porque é sensível para aqueles que não são crentes. O Rodrigo usou uma palavra dura aqui, né?
Ele disse que a justiça, a sua justiça, dentro do contexto, ele estava falando da sua justiça sem Cristo, para Deus ela é nojenta. Como é que tu usa uma palavra dessa, Rodrigo? Mas eu agradeço se você usou essa, porque eu posso pensar em 2 ou 3 piores do que essa, e que traduziriam melhor a ideia. Porque é exatamente isso aos olhos de Deus. A justiça que é produto nosso, que é produto das nossas obras e do que fazemos, quando ela não é fruto do Espírito Santo por causa do que foi pregado no Evangelho, da obra de Cristo, quando essas obras não são apenas a nossa resposta de amor em obediência a Deus, mas são algo que eu ouso apresentar para Deus e dizer, olha, eu fiz isso, eu não fiz aquilo, o Senhor me deve salvação. Ela é nojenta para Deus. O profeta Isaías foi muito além do Rodrigo. E ele comparou a justiça humana aos panos que uma mulher usa nos dias da sua menstruação. Isso está na Bíblia. A ideia, e lembra para nós aqui hoje, realmente, é uma situação constrangedora. Não, dentro do contexto de Isaías, havia um conceito de imundície espiritual, de imundície dentro dos rituais do templo. Qualquer pessoa considerada imunda, uma mulher nessa situação, alguém que teve que tocar num cadáver para sepultar ou coisa assim, ficava afastado um tempo. O mundo vai dizer para você, não, Deus não é assim não. Esses pregadores são muito conservadores, são muito duros, são inflexíveis. Não é a palavra de Deus que diz isso. O texto de Isaías diz, as nossas justiças são como trapos de imundície. Portanto, o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, tudo que é de boa fama, se há virtude, não é de acordo com a sua cabeça nem a minha, não é de acordo com as circunstâncias em que eu e você estejamos, não é de acordo com a cultura à nossa volta, é de acordo com a palavra de Deus. O que está ocupando sua mente, meu irmão, minha irmã? Quando as coisas de fora vêm, elas encontram uma resistência. Elas são barradas por esse filtro. Porque você pensa em tudo que é verdadeiro de acordo com a Escritura, tudo que é respeitável, tudo que é nobre de acordo com a Escritura, tudo que é justo de acordo com a Escritura, o que é puro de acordo com as Escrituras, o que é amável, tudo que é de boa fama, de acordo com as Escrituras, ou é de acordo com alguma outra cabeça aí, a sua ou de quem quer que seja. A mente é poderosa, como já foi dito, como já foi demonstrado. Por causa disso, você vai reagir, você vai agir de acordo com aquilo que ocupa o seu pensamento. Isso vai se transformar em desejo, esse desejo vai se transformar em ação. Agora, se o que ocupa o seu pensamento são essas coisas todas, que basicamente são uma figura do próprio Senhor Jesus, então, as suas palavras serão moldadas por isso, os seus desejos serão moldados por isso, seu comportamento, suas ações serão moldadas por isso. É isso que vai acontecer. O que ocupa o pensamento? Nós temos tido, domingo após domingo, um tempo de oração, de confissão de pecados. Vamos encerrar com mais um momento desse? Porque daqui a pouco nós vamos cantar uma música que diz, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Nós somos capazes de fazer, como foi dito aqui no momento da confissão de pecados, quando foi lido o texto que expressa a nossa condição decaída, nossa boca é capaz de fazer uma confissão falsa. Talvez porque você está com medo. Talvez porque você sabe que precisa se ajeitar, se acertar com Deus. Mas o que você não pode fazer é achar que você pode empurrar isso com a barriga, que você pode ir jogando isso para frente.
que você pode, domingo após domingo, escola dominical após escola dominical, estudo bíblico após estudo bíblico, estudo dos homens, estudo das senhoras, estudo dos jovens. Isso vai acontecendo, e você está sempre jogando para frente. Primeiro eu tenho que resolver essa situação na minha vida, essa circunstância na minha vida, esse meu desejo que eu tenho, essa situação que eu ainda não vi realizada. Não. O filtro da sua cabeça, o filtro da sua mente, esse componente do seu coração que interage, que se relaciona intimamente com a vontade e com as afeições. Esse filtro não está funcionando direito, você tem que trocar isso. Esse é o filtro da palavra de Deus. Seja isso que ocupe o pensamento de vocês. A letra do hino que cantamos, a canção dos Filipenses, tem uma pequena fraqueza. A letra diz, seja isso que inspire o pensamento de vocês. Paulo é mais assertivo do que isso. Ele diz, isso é o conteúdo do pensamento de vocês. Seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que tem realmente ocupado o seu pensamento. Que as influências virão, você vai ouvir vozes de todos os lados. Algumas serão boas e outras não. Como é que você se curva a elas? Porque você vai se curvar a elas. Sim, você vai fazer isso. É assim que nós agimos. Você recebe as coisas, você pondera as coisas, você se afeiçoa ou não a essas coisas, você age de um jeito ou você age de outro. Se o que estiver na sua mente forem as palavras de Cristo, se você guarda no coração a palavra dele, para não pecar contra ele, mas mais do que isso, para expressar a glória dele, o louvor dele, para se alegrar com tudo que ele, com tudo que o alegra, com tudo que ele aprova. Se isso que ocupa a sua mente, então você vai ver que é isso que você vai viver. As suas afeições vão se dirigir para tudo que Cristo ama e rejeitar tudo que Cristo odeia. As suas ações, os seus pés e as suas mãos vão naquela direção que Cristo aprova e que engrandece o nome dele e que traz alegria verdadeira para você e para os seus irmãos. Então, curva a sua cabeça, tome um tempo de oração. Um tempo de investigação, um tempo como salmista. Sonda, Senhor, o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Sim, porque o caminho mau tende a procurar as sombras do nosso ser e a se esconder lá. E talvez seja o momento de ponderar, seja o momento de confessar, seja o momento de abandonar. Ore silenciosamente. Não assuma na sua oração que você conhece seu coração como deveria. Peça para Deus guiar você. Pai querido, nós rogamos que Tu sondes o nosso coração, que Tu conduzas a cada irmão, cada irmã aqui. Queremos nos consagrar a Ti, Senhor, nas mensagens que ainda se seguirão nesta série. Ajuda-nos, Senhor Deus, individualmente a vir diante do Senhor, a nos ajoelhar, a derramar nossa vida diante de Ti, Senhor. Ajuda-nos para que, como igreja, nos apoiemos uns aos outros, na medida em que cada um se esforça, confiando no Senhor, para dedicar mais a sua vida a Ti e para colocar os seus próprios anseios e desejos em segundo lugar. Dá-nos essa bênção, Senhor, no precioso nome de Jesus é que oramos. Amém.